Muito bom dia. Essa será uma aula de Direito Administrativo 1, destinada à substituição da aula presencial do dia 21 de novembro de 2025, aqui para a turma do sexto semestre do curso de Direito da Universidade Franciscana. Eu sou o professor André Augusto Sela. Nós estamos trabalhando dentro da unidade 4 com a matéria de contratos administrativos, que foram trabalhados na semana passada, e com as licitações administrativas, que vídeo, né, que tem uma duração estimada de 1 hora, e que serão continuadas na semana que vem, no encontro presencial, quando a gente vai trabalhar com a parte relacionada à contratação direta, especialmente, aquelas hipóteses em que se afasta a exigência geral de licitação. Para servir de apoio para a nossa explicação, né, eu vou compartilhar em alguns momentos um arquivo de PowerPoint, que também está disponível ali na página do Agenda, da nossa disciplina, né, e eventualmente vou também recorrer à legislação, né, usando aquela forma da Lei 14.133 de 2021, que aparece no site do Planalto, da Presidência da República, certo? Bom, então, vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho sobre as licitações administrativas. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento, conforme prometido. E em cima dele eu começo a fazer a minha explicação. Muito bem. Então, o que são as licitações? As licitações, pessoal, como eu já disse na aula da semana passada, estão para os contratos administrativos como os concursos públicos estão para a contratação de agentes públicos dentro da administração. Então, nós temos ali uma definição de que ela seria um procedimento pelo qual um ente público abre a todos os interessados a possibilidade de formular propostas, selecionando a mais conveniente para a celebração de um contrato. Portanto, a gente sempre tem que encarar a licitação como uma sequência de atos, como um procedimento, como um processo administrativo típico, regulado em lei, né, com procedimento próprio, ao qual não se aplicam os preceitos específicos da Lei 9784, porque na Lei 14.133 de 2021 nós teremos regras mais especiais próprias desse procedimento, né, que, entretanto, não é um fim em si mesmo, né, não é um processo satisfativo. Trata-se de um procedimento destinado, né, a uma contratação administrativa posterior, seja a aquisição de produtos, de serviços, seja a execução de uma obra, seja a contratação de algum tipo de contrato típico, como as concessões de serviços públicos, eles sempre estão destinados, então, a um ato posterior, a um ato principal, que, por sua vez, exige impessoalidade, exige uma escolha de uma pessoa que não seja da preferência do gestor, mas sim que seja aquela mais apta, mais preparada para fornecer aquele serviço, aquele produto, executar aquela obra, né, receber aquela delegação de acordo com preceitos constitucionais que nós vamos trabalhar hoje. Bom, então o que nós teremos aqui, né, na sequência a respeito da licitação? Nós temos, né, dentro da evolução legislativa das licitações do Brasil, uma sequência que percorre aí quase a totalidade da vigência da Constituição de 88. A Constituição Federal de 1988, ela não inovou no sentido de exigir procedimentos licitatórios, mas ela trouxe uma disciplina um pouco mais rígida, né, a respeito da necessidade da administração efetivamente licitar todo e qualquer tipo de contrato administrativo, salvo permissivo em contrário. Então, essa permissão, essa exigência aparece, por exemplo, lá no artigo 175 da Constituição, que fala que a competência da União, dos Estados e dos municípios executarem serviços públicos, eles podem fazer isso diretamente, mas se eles quiserem conceder ou permitir a particulares essa execução, precisarão fazer isso por meio de uma licitação. Então, assim como esse artigo 175, aparecem outros ganchos dentro da Constituição que exigem um procedimento próprio. E aí, a primeira lei, após a Constituição de 88, que disciplinou
a forma como as licitações seriam conduzidas no nosso país foi a Lei 8666 de 93. Esta lei veio para disciplinar tanto as licitações como os contratos administrativos, e como nós vimos, ela acabou tendo uma vigência bastante longa, né? Foram aí quase 30 anos até que ela fosse derrogada por uma legislação posterior, e é nela, então, que a gente vai encontrar toda a tradição estabelecida no direito administrativo a respeito da licitação após a Constituição de 88. O que nós vamos estudar, entretanto, né, já é uma realidade mais atualizada, essa realidade da Lei 14.133, que aparece ali no ponto 4 dessa linha do tempo que vocês estão visualizando. A Lei 8666 de 93, entretanto, ela não esgotou todas as modalidades de licitação que nós conhecemos. Ela trouxe como principal modalidade a ideia da concorrência pública, ela trouxe também a modalidade do concurso público, ela trouxe a modalidade do leilão, tá? Mas ela trouxe outras figuras que hoje já não são mais tão conhecidas, que são a do registro de preços, né, da tomada de preços, certo? Ela não tinha previsão específica a respeito do pregão, né? O pregão, que é uma modalidade bastante moderna, bastante conhecida de licitação no Brasil, ele só foi criado através de uma medida provisória editada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso lá no final dos anos 90, e depois acabou sendo transformada em lei no ano de 2002, né, e que vigia, então, na forma da Lei 10.520, de 2002. Então, para entender, para estudar licitações nesse período inicial, após a Constituição, a gente precisava das duas leis em conjunto. A Lei 8666, que trazia as regras gerais e 4 modalidades principais, e a Lei 10.520, que inovou, trazendo uma modalidade mais célere, mais apropriada para serviços e produtos comuns, que percentualmente são as formas mais presentes, mais comuns de contratação da administração, e que, de certa forma, emprestou um pouco mais de agilidade a esse procedimento, que era visto, então, como bastante demorado, bastante burocrático na forma originária da Lei 8666 de 93. Tá? A legislação que foi editada, então, nos anos 90, início dos anos 2000, entretanto, ela passou a sofrer uma série de críticas, tanto por parte da doutrina especializada, e aí a gente tem uma referência no Brasil bastante conhecida, que é a do professor Marcel Justin Filho, né? Se vocês precisarem um dia pesquisar especificamente sobre licitações, sobre contratos administrativos, a recomendação que todo mundo faz, né, de autor para essa finalidade é a pessoa do Marçal Justin Filho, né? Ele é um autor que mais escreveu sobre isso, que mais ficou conhecido, então mesmo que você discorde de uma posição dele a respeito de algum ponto, ele é uma referência para falar bem ou para falar mal, necessária dentro desse tema, né? Então, tanto esse autor como o resto da doutrina, além de muitas pessoas que trabalhavam com a prática das licitações nos órgãos públicos, começaram a enxergar que essa legislação ela trazia problemas, principalmente porque ela trazia, no seu bojo, no seu contexto, a ideia de que só poderiam apresentar propostas aquelas empresas, aqueles licitantes que tivessem primeiro se habilitado tecnicamente para participar dessa segunda fase. Então, o preceito geral que vigia na Lei 8666, na Lei 10.520, em primeiro lugar, era do que, primeiro, você tinha que provar que você estava regular do ponto de vista fiscal, tributário, econômico, técnico, jurídico, para só depois as empresas habilitadas fariam, então, as suas propostas. Além disso, a legislação exigia, geralmente, a formação de uma comissão de licitação com mais de um servidor, tal qual se faz, por exemplo, em relação a processos administrativos disciplinares, né? Não havia uma concentração única, por isso, do papel do licitante, de quem fazia a escolha da melhor proposta, em uma única pessoa, mas sim um compartilhamento dessa responsabilidade com mais colegas. Então, esses dois principais fatores aí, de primeiro, exigir habilitação, e segundo, exigir a formação de uma comissão para a realização de uma licitação, eram bastante criticados e eram vistos como algo que precisava mudar.
Tá? Aí, já na década de 2010, o Brasil estava passando por um momento de crescimento econômico, de bastante investimento estrangeiro, tá? E surgiu também outros dois fatores, né? Surgiram outros dois fatores que exigiam maior celeridade na implementação de alguns contratos administrativos, que foram o fato do Brasil ter assumido a responsabilidade, de preparar a Copa do Mundo, né, da FIFA de 2014, que acabaria sendo realizada aqui no Brasil, em várias cidades, né, inclusive Porto Alegre foi uma das sedes, e assim também aquela Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016. Né? Como acontece na maioria dos países que decidem sediar grandes eventos, né, que viram, de certa forma, uma vitrine internacional, o Brasil aproveitou aquele momento para tirar do papel uma série de projetos que tinha em termos de transporte público, em termos de melhoria de orlas, né, marítimas e de rios nas cidades, em termos de construção de estádios de futebol, né, de arenas esportivas para esses eventos, e assim também uma outra série de melhorias, de benfeitorias urbanas que permitiriam, né, uma visão mais positiva do país para o turista internacional que viesse visitar qualquer um desses eventos. Então, essa necessidade de uma conclusão mais rápida das obras, esse aporte significativo de recursos públicos para tirar essas obras do papel, né, exigia uma revisão da legislação. E por isso, num primeiro momento, né, se criou a ideia de que se poderia adotar um regime diferenciado de contratação para esses casos das Olimpíadas, esses casos da Copa do Mundo. Tá? Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma primeira edição, né, de uma legislação própria para essa finalidade. A Lei 12.462, de 2011, passou a incorporar várias das sugestões que a crítica apresentava em relação à lei de licitações anteriores. Tá? Então, esta leizinha 12.462, que surgiu para a Copa do Mundo, que surgiu para a Olimpíada, acabou sendo uma novidade bastante bem-vinda na seara da administração pública, que, por conta da sua aceitação, da sua maior agilidade, acabou sendo estendida para outros tipos de contratos. Então, o que a gente começou a ver ao longo da década de 2010 foi uma ampliação do objetivo original dessa lei, da Lei 12.462, para que ela pudesse albergar também outros tipos de contratos. Né? Então, por exemplo, projetos do PAC, né, aquele Programa de Aceleração do Crescimento, projetos relacionados a iniciativas de ampliação da rede elétrica nacional, começaram a ter permissivos expressos para adotar o regime diferenciado de contratação, que, né, já antecipava coisas que a gente acabou vendo só em 2021 na Lei 14.133. Então, com essa praxe administrativa de preferir, muitas vezes, o RDC, né, a forma de contratação das Olimpíadas, da Copa, para os contratos em geral, se assentando, né, se tornando majoritária, o governo, então, acaba decidindo alterar a lei de licitações como um todo. Né, e esse projeto de alteração foi bastante debatido, né, no âmbito do Congresso Nacional, com a participação, né, de doutrinadores, com a participação de pessoas representando os práticos da administração com isso, acabou culminando na edição da Lei 14.133 de 2021. Então, a gente percebe ali que ela entrou em vigor até num período em que ainda o país vivia a pandemia, né, do Covid-19, tá? E até por conta da necessidade de adaptação, de maior conhecimento, né, de cursos de reciclagem dos gestores públicos que estavam vinculados a essa prática das licitações da administração, essa lei ela entrou com um artifício um pouco usual, né, dentro da prática administrativa, que é o fato de se prever que as pessoas poderiam deixar de aplicá-la por um prazo inicial. Então, até faço questão aqui de mostrar para vocês, agora, dentro da lei mesmo, né, da Lei 14.133, como que isso acabou sendo previsto. Está lá na parte final, eu vou mostrar para vocês, então, o artigo 193, né, dessa lei, para vocês terem essa visão. Deixa eu só ver aqui. Compartilhar. Ok.
Então, vejam que no artigo 193, né, estava previsto ali que só se revogaria efetivamente a Lei 8666 de 93 lá no dia 30 de dezembro de 2023. Então, ao mesmo tempo em que a lei entrou em vigor pelo artigo 94, no dia da sua publicação, e ela foi publicada no 1º de abril de 2021, ela só revogou a legislação anterior quase 2 anos depois, em 30 de dezembro de 2023. Tá? E isso permitiu, então, nos termos do artigo 91, que enquanto as duas leis estivessem em vigor, a Lei 14.133 e a Lei 8666, a administração poderia optar por contratar diretamente ou licitar de acordo com a lei nova ou com a lei antiga. Tá? Então, a gente teve um período de sobreposição de 2 diplomas normativos, a fim de permitir a escolha pelo gestor daquela modalidade com a qual ele já estivesse se sentindo mais preparado para trabalhar. Tá? Então, isso, repito, é algo pouco usual no direito administrativo, mas se entendeu necessário para evitar conflitos, para evitar quebras, né, de continuidade no fornecimento de serviços, dos contratos, porque senão poderia dar, digamos assim, uma pane geral na administração, ainda mais naquele período em que as pessoas estavam evitando sair de casa, né, muitos cumprindo medidas de isolamento, e não poderiam, então, se encontrar para fazer cursos, para trocar conhecimento a respeito dessas práticas administrativas. Tá? Então, essa foi uma situação, né, pouco usual, repito, que de alguma maneira também atrasou o conhecimento que a gente tem a respeito da licitação. Efetivamente, só se tornou obrigatório adotar a Lei 14.133 no ano passado, 2024. Então, a gente só tem agora 2024, 2025 ainda, né, com experiências de adoção, de produção, né, de licitações de acordo com a legislação nova. Bom, então, esse é o fato. Estamos há quase 2 anos agora, né, no final de 2025, usando essa nova legislação. E o que ela contempla? Vamos, então, entrar, né, justamente na questão dos princípios fundamentais que regem a licitação dentro da Lei nova. Primeiramente, a gente tem a incidência, né, mantém-se a incidência daqueles princípios clássicos da administração. Né, aquilo que a gente estuda lá no Direito Administrativo 1, com aquela sigla do LIMP, né, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, permanece sendo, né, o conjunto de princípios orientador principal das licitações. Legalidade por quê? Ora, porque a administração precisa cumprir legislação específica de licitações, de contratos administrativos, e não pode dela se desviar. Qualquer desvio, né, qualquer mácula em relação à aplicação da lei torna objeto da contratação ilícito e sujeita todo o processo a uma anulação. Então, a adstrição da administração à legislação é a decorrência do princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade, aonde que ele aparece? Ora, o administrador ele não pode colocar na licitação a sua preferência pessoal. Ele não pode colocar, por exemplo, o seu gosto pessoal. Ele tem que pensar sempre naquilo que ele, né, entende que seria o melhor para o interesse público. Como que ele pode servir melhor à população? Né? A característica da população e não o gosto de quem escolhe. Assim também não se pode jamais dar preferência para o contratado A, o contratado B, o contratado C, por conta de alguma questão que contrarie a ideia da impessoalidade. Por exemplo, sei lá, vamos imaginar aqui que alguém que trabalha no setor de pregão numa prefeitura decida só contratar serviços fornecidos por uma empresa que se diga evangélica, né? Ou então uma pessoa que trabalha lá num órgão estadual decida contratar apenas de empresas que contratem funcionários de determinada etnia, de determinada, né, cor, assim por diante. Esses critérios, eles obviamente eles não são aceitáveis e por isso, né, a impessoalidade tem que imperar. A moralidade está, né, relacionada também ao zelo com a coisa pública, a evitar desperdícios, a evitar, né, a favorecimento de pessoas da própria família ou da própria ideologia, certo? Então, ela casa um pouco com a impessoalidade na ideia de que deve haver um desprendimento do gestor na hora de contratar o melhor serviço, o serviço mais eficiente, ou o produto mais sustentável, o produto mais durável para a administração.
A ideia da publicidade, assim como no concurso público, serve, de um lado, para permitir a ampla participação, né, dos interessados em vender e em contratar com a administração. E assim também a publicidade permite que a população fiscalize, né, as obras, os serviços e a própria escolha, feita pelo gestor quando se tem uma contratação. Então, a publicidade é da essência, né, da administração pública, o nome já diz isso, porque senão a gente teria contratos, né, ocultos, suspeitos, que certamente suscitariam risco maior de superfaturamento, de corrupção, ou até mesmo envolvimento com, sei lá, empresas ligadas ao crime organizado, certo? Então, esse é um receio que a gente tem em termos de contratação pública. A eficiência, aonde que a eficiência aparece na licitação? A eficiência aparece na licitação na ideia de que a melhor proposta deve ser escolhida não só em função do preço, mas aquela que efetivamente atenda aos preceitos do interesse público. Aquela que incorpore tecnologia, aquela que significa economia de dinheiro no longo prazo, aquela que se revele, né, causadora de menos desperdício e assim por diante. Então, a gente vai ter, né, esses princípios, todos eles presentes na ideia por trás do processo administrativo da licitação. E tudo isso baseado sempre naquela noção geral, ampla, de interesse público, né, o que deve ser de interesse de todos, não só do governo, não só da maioria da população, não só do gestor, ou daqueles que elegeram né, aquelas pessoas, mas da sociedade como um todo. O interesse público, que é um dos conceitos mais difíceis de precisar no direito administrativo, ele deve ser sempre atendido, né, quando se faz uma licitação. Agora, em termos de princípios específicos, o que a gente vai ter aqui, né, na nova lei de licitações? Igualdade e competitividade. Aqui a gente está, de certa forma, trazendo para dentro do processo licitatório aquele princípio que lá no processo civil a gente conhece como princípio de igualdade entre as partes. Ou seja, eu estou colocando aqui a ideia de que todos os competidores, em princípio, têm que ter um tratamento equânime. Né? Existe um preceito constitucional, por exemplo, de favorecer a pequena e a média empresa, com o qual a gente trabalha dentro da licitação. Mas dentre as pequenas empresas, todas têm que ser tratadas iguais. Agora, quando a licitação é aberta para grandes empresas, para consórcios de empresas, a gente tem que tratar todos iguais. Né? Tem que favorecer a competição, ou seja, eu não posso refinar tanto as minhas exigências do edital a ponto de inviabilizar a participação de quem trabalha um pouco diferente. Isso seria uma ofensa ao princípio da competitividade e, se for comprovado, pode até anular um processo licitatório. Tá? A ideia de planejamento e transparência, vejam, isso aqui é também um detalhamento do princípio da publicidade. Né? A ideia de que a administração tem que se planejar, ela tem que, inclusive, né, ser transparente em relação aos seus projetos, para que as pessoas possam contribuir, seja por meio de audiências públicas, seja por meio de sugestões nas ouvidorias, seja por meio, né, de reclamações, e todos devem poder participar quando o governo está projetando uma estrada, uma represa, ou quando ele simplesmente está comprando, sei lá, uma nova frota de veículos para um órgão público, e assim por diante. É necessário que haja uma transparência, que haja um planejamento, para que a sociedade participe e também fiscalize aquilo que está sendo contratado. A ideia do princípio da vinculação ao edital. Esse princípio ele existe também no concurso público. Né? O que ele traz? Ele traz uma noção de adstrição da administração, não só a lei, como a gente viu lá no princípio da legalidade, né? Mas também uma adstrição das regras específicas do certame. O edital, como ato administrativo regulamentar, traz uma série de prazos, né, de critérios de desempate, de critérios de julgamento, traz uma série de formulários que devem ser preenchidos, de documentos que devem ser entregues, e a administração que exige isso não pode dispensar essa exigência de A ou de B. Todos têm que ser tratados igual. Ela que fixou tal prazo para ir para tal fase não pode descumprir esse prazo. A administração que escolheu tal critério não pode depois alterar, né, aquele critério. Então, se a administração muda as regras do jogo com o jogo em andamento, ela está colocando em risco a validade desse processo administrativo. Julgamento objetivo, o que é isso? Né? A gente está aqui mostrando a necessidade da impessoalidade, ou seja, de não ter subjetividade, não ter um julgamento que seja baseado em gostos, em preferências pessoais.
O julgamento deve ter uma racionalidade demonstrável, até para permitir recursos, questionamentos quanto à escolha. Ou seja, o gestor tem que saber escolher por que ele, né, tem que saber justificar por que ele escolheu a proposta A e não a proposta B. É por causa de preço? Né? É por conta de projeto? É por conta... Então, claro que o julgamento ele se torna um pouco menos objetivo, a depender do tipo de contrato, como, por exemplo, quando eu tenho que escolher uma marca visual, ou encomendo uma escultura, uma estátua, ou um projeto arquitetônico, porque nesses casos, o concurso, né, que é a modalidade licitatória mais apropriada para essas situações, ele enseja, né, uma escolha focada em critérios artísticos, em critérios de inovação, etc. Mas, né, ainda assim, dentro da arquitetura, dentro das belas artes, dentro, né, dos critérios artísticos, deve ser possível se indicar qual foi a razão pela qual a proposta A foi escolhida e não a proposta B. Tá? E, finalmente, a questão do desenvolvimento sustentável. Tá? Isso aqui também está ligado à ideia da eficiência lá atrás, né? Porque hoje a dimensão da sustentabilidade ela permeia, né, toda a administração necessariamente. Existe até um livro de um autor gaúcho, que é muito interessante a respeito do princípio da sustentabilidade, chama-se Juarez Freitas, o autor, ele é vinculado à PUC do Rio Grande do Sul, né, em que ele tem um capítulo assim, excepcional que ele explica todas as possibilidades de implementação das dimensões da sustentabilidade dentro do direito administrativo. Né. A ideia é de que a gente tem que pensar no futuro, quando a gente faça um contrato. Eu não posso simplesmente contratar o que está mais barato hoje, se isso vai ter que ser jogado fora daqui a pouco. Eu não posso simplesmente comprar um produto agora, se esse produto não vai ter como ser descartado dentro da natureza. Eu não posso contratar, né, determinado serviço, determinado produto, se eu não tenho como dar manutenção nele depois. Então, a sustentabilidade é essa preocupação com o futuro, com as gerações futuras, com quem vem depois de nós, na hora de contratar. Né? Essa sustentabilidade não tem que ser enxergada também apenas pelo viés ambiental, tá? Mas também pelo viés ético. Né? Até que ponto, por exemplo, é legítimo que a administração adquira produtos que são elaborados com uma mão de obra em situação análoga de escravo. Né? Aí falta ética no trabalho. Até que ponto, né, a gente tem algo sustentável se a gente está contratando, sei lá, serviços de um aplicativo que está explorando os trabalhadores. Então, a ética, né, o trabalho digno e a questão ambiental são apenas alguns exemplos de dimensões que essa sustentabilidade tem e que devem ser observados dentro dos contratos da administração. A administração, nesse sentido, tem que dar um exemplo para a sociedade em termos de contrato e não, né, ser alguém que contribua para a perpetuação de situações de desigualdade, né, de exploração do trabalho ou de destruição da natureza. Bom, então, né, passados os princípios fundamentais, vamos dar uma olhadinha agora como é que funcionam essas modalidades de licitação que são previstas na nova legislação, na Lei 14.133. Nós temos 5 modalidades padrão, né, para as licitações em geral. Por que eu estou dizendo modalidades padrão, licitações em geral? Porque podem ser encontradas modalidades específicas em leis de serviços específicos. Né? Então, assim, quem vai se aprofundar dentro do direito administrativo em algum setor, por exemplo, regulação de serviços de energia, ou trabalhar com a indústria do petróleo, ou trabalhar com telecomunicações, vai descobrir que lá na legislação da Anatel, que é a Agência das Telecomunicações, lá na legislação da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, lá na legislação da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, existem modalidades mais específicas, diferentes dessas que a gente está vendo aqui na 14.133, que são destinadas apenas para aqueles contratos de luz, de telecomunicações, de petróleo, por exemplo. Né? Mas, em geral, as prefeituras, os órgãos estaduais, eles se atêm a essas modalidades de licitação que a gente está vendo aqui, né? Que eu vou apresentar agora, brevemente. Então, quais são elas? Quais são as 5 modalidades-chave que são, né, necessariamente cobradas em concursos, em provas da OAB, quando a gente está falando de direito administrativo? A primeira, né, que se tornou a mais conhecida, que se tornou a mais praticada pela administração, é a modalidade do pregão. Tá? O pregão, pessoal, então, é a modalidade de licitação que, como eu disse
lá na introdução, foi criada no final dos anos 90 por medida provisória, foi regulamentada em 2002 e hoje se incorpora e se apresenta como a principal modalidade licitatória. Por quê? Porque ela serve para adquirir bens e serviços comuns. O que significa isso? Serviços e produtos comuns que a gente encontra em qualquer lugar, que é tudo igual, que não faz diferença eu comprar do A, do B ou do C. Então, por exemplo, um órgão público, né, uma escola pública, que tem que comprar folha de ofício, folha A4. Que diferença faz ela comprar a folha A4 de uma loja, de um bulicho, de um importador de folhas ou de uma empresa especializada em material de escritório? Na prática, nenhuma. Então, esse produto comum, que é a folha de papel, né, que é a caneta, que é o cafezinho, que é, né, a maioria das compras da administração, a gente não tem por que se preocupar com a origem. Por isso, o critério principal dentro do pregão é o menor preço, ou, em contrapartida, o maior desconto. Tá? Eu posso, então, botar um preço de referência e as pessoas que querem vender para a administração oferecem desconto a partir daquele preço. Né? Ou eu posso deixar livre a fixação do preço na proposta e os licitantes, os concorrentes, eles lançam ali a sua proposta e a gente escolhe pelo menor preço. Então, né, pela característica de não ter uma peculiaridade nesses serviços, nesses produtos ditos comuns, o pregão é a modalidade mais adequada. Inclusive, é uma modalidade que, né, tradicionalmente no Brasil, adotou já a forma eletrônica. Lá no princípio da internet, né, já se aventou a possibilidade de começar a fazer escolhas por aí. Então, o pregão geralmente é um ambiente virtual em que os interessados acessam certificados ali já, né, digitalmente, e dentro dele fazem os lances, como se fosse um chat, né, que vai rolando ao vivo, em que o pregoeiro vai perguntando se alguém tem mais lances a dar, se tem mais descontos a oferecer, ou se tem um preço menor para cobrir a oferta concorrente, e aí ele vai, né, escolher aquele que fechar a proposta mais adequada lá no final. Então, essa é a modalidade do pregão. A concorrência pública, em contrapartida, é uma modalidade que também, né, pode ser decidida a partir do critério do menor preço, do maior desconto, mas permite outras possibilidades. A gente vai falar depois dos critérios de julgamento. A concorrência, então, é a modalidade mais sofisticada, mais completa e também mais complexa de licitação, porque ela permite a escolha de empresas que vão prestar serviços, né, para a administração, como serviços de transporte urbano, construção de represas, né, ou que vão firmar parcerias público-privadas com a administração. Então, os grandes contratos, os contratos milionários com essas grandes empreiteiras, com as multinacionais que executam serviços públicos, são decididos em processos pela modalidade da concorrência. Tá? Já o concurso é aquele que é destinado justamente a trabalhos técnicos, científicos, artísticos, quando a gente não tem um critério econômico preponderante. Tá? Como é que eu escolho quem vai fazer o melhor projeto para uma nova escola militar, por exemplo? Como é que eu escolho quem vai ser, né, o autor, o criador de uma nova cidade, como foi Brasília, lá nos anos 60, né, que foi construída para ser a nova capital do Brasil? Como é que eu escolho quem vai fazer, sei lá, o memorial da Boate Kiss? Tá? O concurso é a modalidade mais adequada para esse tipo de situação, em que tu não tem um critério de mensuração estritamente econômico, né, que não tem um critério das exatas para definir e que também não é tão objetivo. Então, o concurso é uma espécie de escolha, né, mais subjetiva de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos que a administração pode utilizar nessas situações específicas. Tá? Temos ainda uma modalidade específica para alienações, ou seja, para vendas de material da administração. Né? O leilão, ele é muito conhecido hoje em dia, né, pelas situações em que a Receita Federal, por exemplo, leiloa garrafas de vinho, relógios, iPhones, que ela apreendeu de contrabandistas, de traficantes, de pessoas que estavam trazendo ilegalmente para dentro do país. Né? O leilão ele aparece também quando, por exemplo, uma prefeitura quer se desfazer de maquinário que já está inservível para uso, né, e os ferro-velhos compram. O leilão aparece quando o Estado quer alienar um terreno que ele não usa mais, né, um imóvel dentro de uma cidade, como a gente já teve aqui situações
em Santa Maria, do Dyer, né, ter aquela propriedade vendida, oferecida em leilão ali na esquina da Medianeira com a Rua Paraíba, perto do restaurante Veracruz. Então, o leilão serve para essas situações em que a administração quer vender coisas que ela não quer mais usar. Tá? E aí o critério é bem objetivo, é a questão do maior lance. Quem paga mais, leva. A gente não tem por que escolher, né, o comprador pelo seu perfil, mas sim pelo dinheiro que ele está disposto a oferecer. Então, é uma modalidade bem mais simples e bem mais compreensível até, né, para o leigo, de licitação. O diálogo competitivo, por sua vez, é a modalidade mais inovadora que a gente tem na Lei 14.133. Né? O diálogo competitivo ele é bastante específico, né, no seu cabimento. Ele serve para a gente tentar construir um contrato junto com os interessados em desenvolver aquela iniciativa com a administração. Né? Cabe até aqui uma visão específica da lei a respeito disso. Então, vamos, né, compartilhar nesse momento aqui a lei 14.133 e vamos ver o que fala ali a respeito do diálogo competitivo. Modalidade do diálogo competitivo está regulada no artigo 32 da lei de licitações. Então, vamos dar uma olhadinha nela. O que ela fala ali? Modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, primeiro, visa contratar objeto que envolva as seguintes condições. Tem que ser uma inovação tecnológica ou técnica, ou uma situação em que é impossível o órgão ou a entidade ter a sua necessidade satisfeita sem a adaptação das soluções disponíveis no mercado, tá? Ou quando as especificações técnicas não podem ser definidas com precisão suficiente pela administração de forma antecipada. É possível ainda buscar uma solução técnica mais adequada, né? Ou para buscar requisitos técnicos que concretizem uma solução já preconizada pelo órgão público. Né? E até mesmo também para pensar em conjunto com os particulares, com os empresários, uma estrutura jurídica ou financeira que seja compatível com aquele contrato que se deseja. Tá? Então, vejam, aqui, né, é mais ou menos assim, ó, é como se a administração, ao invés de comprar uma roupa pronta na loja, buscasse um alfaiate, para com ele pensar como que vai ser essa roupa. Né? Então, é uma modalidade, digamos assim, mais artesanal de construção da proposta, de construção do modelo de contrato, que a administração se coloca, né, junto com os particulares para discutir, para conversar, e com eles, então, elabora, né, essa formatação que vai ser aproveitada depois. A isso, a nossa lei 14.133, então, denomina de diálogo competitivo, né, que é a modalidade, então, mais inovadora, né, que não tinha preceito parecido na legislação original, na Lei 8.666, e que agora se apresenta na 14.133. Né? Ela parece ser muito adequada para resolver situações em que, por exemplo, o poder público precisa desenvolver um aplicativo para resolver prestar serviços públicos. Tá? Imagine, por exemplo, vocês, como que passou pela cabeça de alguém lá no governo federal que ele poderia fazer a prova de vida que os aposentados têm que apresentar no INSS todos os anos por um aplicativo com reconhecimento facial, né, que hoje é uma ideia já aceitável, né, já consolidada na população. Então, esta ideia, esse processo de criação de um aplicativo como o meu INSS, que permite a prova de vida pelo celular, certamente é algo que poderia ser construído hoje em dia dentro de uma modalidade chamada diálogo competitivo, né, por desenvolvedores de aplicativos, de software, por empresas especializadas nisso, para tentar apresentar a solução mais adequada para o governo. É para isso que se presta essa modalidade, então. Tá? Bom, dito isso, pessoal, né, talvez o que seja mais importante dentro da Lei 14.133, né, é a compreensão das fases do processo licitatório. Né? O que a gente precisa observar para ter um processo licitatório do início ao fim? Tá? Esse rito, pessoal, que está previsto no artigo 17 da Lei 14.133, ele é muito visível e é exatamente assim observado, tá, na modalidade da concorrência pública, que, como eu falei, é o modelo padrão de licitação, tá, que é mais complexo, que funciona como se fosse o rito comum das licitações, tá, e também é observado no pregão, embora de forma mais rápida. Né? O pregão seria como se fosse o juizado especial
do processo licitatório, e a concorrência seria como se fosse, né, o rito comum. Então, a gente observa no procedimento da concorrência essas fases bastante claras, e depois, nas outras modalidades, a gente consegue adaptar, né, deslocando peças aqui e ali, como que isso vai acontecer. Então, o que, que nós temos em termos de fases do processo licitatório? Em primeiro lugar, nós temos uma fase preparatória. Tá? Assim como lá no concurso público acontece, internamente, a administração está sempre providenciando algo, né, relacionado à contratação de pessoas, à contratação de serviços, contratação de bens, e isso exige estudos técnicos, planejamento, né, uma obtenção preliminar de elementos que preparem uma represa, uma estrada, um cemitério, ou uma contratação de serviço de terceirização. Essa fase, ela não aparece, ela é interna, né? Ela ocorre no seio da administração e faz parte das atividades de rotina. Está sempre planejando, está sempre pensando o que vão fazer no futuro. Como é que vão construir uma nova escola? Onde é que vão fazer uma duplicação? Como é que vão fazer? Isso tudo leva anos, às vezes, né, pelo menos meses para acontecer. Bom, uma vez decidido tirar do papel um projeto, um planejamento, né, é hora de começar a divulgar esta ideia. Né? Então, aí vai ser publicado um edital de licitação. O edital é um ato enunciativo, um ato que conclama os eventuais interessados a participarem dessa licitação. Essa fase de divulgação, então, se caracteriza, né, pela publicação em diário oficial e nos sites de licitações do governo, dos editais, dos termos de referência técnicos, de todos os requisitos, de todas as condições que os particulares precisam atender para poder contratar com o poder público que quer aquela obra, que quer aquele serviço, que quer aquele produto. Tá? Então, essa é a fase de divulgação, que equivaleria, né, àquela fase do edital de abertura lá do concurso público. Bom, depois nós temos, então, o momento das propostas, ou seja, aquele momento em que os participantes do processo licitatório fazem a sua parte, né? Apresentam um projeto, ou dão um lance, ou oferecem um desconto sobre o preço prometido pela administração, né? Cada um apresenta, então, a sua proposta. Geralmente, isso é feito no pregão, por exemplo, dentro de um chat ao vivo, ali que o pregoeiro ordena, ou então isso é entregue materialmente para a administração em casos mais complexos. Né? Antigamente era exigido isso na forma de um envelope fechado, hoje em dia os requisitos geralmente já são, né, a submissão de arquivos eletrônicos num sistema informatizado. Mas então a proposta, dependendo da modalidade, vai variar como que ela vai ser entregue, mas todas elas são entregues nesse momento inicial, logo após a divulgação do edital, né, no prazo estabelecido por ele, dentro das regras estabelecidas por ele. Tá? E aí, a partir das propostas, a administração, na pessoa do licitante, vai fazer o julgamento, né, vai fazer a escolha objetiva de qual é a melhor proposta para ela naquela situação. Né? Ela pode tanto classificar as propostas que ela entende aceitáveis, como também desclassificar, ou seja, afastar aquelas que ela entende que não atenderam aos critérios objetivos estabelecidos no edital para serem consideradas. Né? Então, uma proposta, por exemplo, inexequível, uma proposta que está além do preço máximo, uma proposta que, né, não estipula requisitos mínimos que a administração quer saber, ela vai ser desclassificada. Todas as propostas válidas vão ser ranqueadas, né, dentro de critérios objetivos, inclusive de desempate, para ver quem é que está o melhor. Bom, depois, aí é que vem a fase de habilitação, ou seja, eu vou pegar todas aquelas propostas que foram consideradas válidas, que estão dentro dos critérios de aceitabilidade previstos pela administração, e agora eu vou chamar os proponentes para entender se eles têm a qualificação jurídica, técnica, fiscal, tributária exigida para contratar com a administração. Né? Em outras palavras, eu quero saber se essa empresa não está com nome sujo, eu quero saber se essa empresa não é uma empresa de fachada, se não é só uma caixa postal no quintal de alguém, eu quero saber se essa empresa é séria, eu quero saber se essa empresa, sei lá, não deu um golpe em outro estado, em outra prefeitura, né? Eu quero saber se ela tem idoneidade para contratar com a administração. Essa é a fase da habilitação, então, é da checagem individual dos proponentes aceitos na fase das propostas. Tá? Aí abre-se um momento para os recursos, né, para as impugnações,
dos interessados, seja daqueles que foram desclassificados, seja daqueles que estão litigando entre si, que foram habilitados, que foram classificados e que acham que o seu concorrente burlou alguma regra, né, para a administração decidir quem tem razão, se algum caso é de acolhimento ou não. Né? Então pode haver, como eu disse, uma mexida, né, nessa lista, nessa classificação, a partir do resultado dos recursos que forem interpostos contra o resultado da licitação. Finalmente, né, uma vez habilitados os proponentes classificados, né, ranqueadas as propostas de acordo com o julgamento objetivo feito pela administração, a gente vai ter a homologação, ou seja, a análise final e a consagração do vencedor daquele processo. A licitação é uma disputa, é uma competição, né, uma concorrência. Então, o vencedor vai ser homologado como vencedor por um ato publicado em Diário Oficial, né, e a adjudicação que aparece ali, né, esse ato de adjudicação, significa, então, a entrega, a outorga do bem, né, do serviço, do contrato, para este vencedor. Tá? A adjudicação, então, é aquele chamamento do vencedor do processo licitatório para assinar o contrato com a administração, para entregar o bem dele, para entregar o serviço dele, para receber o que ele comprou, porque ele foi sagrado vencedor naquele processo. Então, essas são as fases, pessoal. Essa é a ordem, né, que a licitação hoje segue como regra geral no processo licitatório brasileiro. O que a gente teve aqui, né, como eu já falei lá no início da aula, né, de inovação, de melhoria. Né? Em primeiro lugar, a gente teve essa inversão de fases. Né? Ou seja, a gente pode já fazer o julgamento, né, antes da habilitação. Isso agiliza o processo. Por quê? Porque antigamente a gente perdia muito tempo querendo saber se as pessoas que participariam do processo de licitação eram idôneas. Eu pedia certificados fiscais, tributários, certidões negativas, exigia calções, exigia tudo de um monte de gente, e depois eu descobria que um ou dois deles apenas tinham propostas execuíveis, idôneas, aceitáveis. E aí eu julgava dessas duas propostas apenas uma, qual que era melhor que a outra. Hoje em dia, então, o que a gente faz? A gente ouve, né, propostas de todo mundo que está interessado em fazer proposta, classifica apenas aquelas que são aceitáveis, e dentre estas eu peço, né, para as pessoas comprovarem a sua regularidade fiscal, tributária, jurídica, econômica. Tá? Então, isso reduz a complexidade, ou seja, é menos tempo com burocracia. A gente só exige a qualificação, a documentação daqueles que efetivamente têm chance de contratar com a administração. Tá? Então, é mais ou menos como, né, para entender a diferença, o absurdo que era a legislação anterior, é mais ou menos como se antigamente eu exigisse que todos os candidatos a um concurso público fizessem exame de saúde, apresentassem certidão negativa, apresentassem a documentação e depois eu desse posse só para um ou dois que foram aprovados no concurso. Tá? Então, só faz sentido exigir exame médico, exigir documentação de quem já está aprovado no concurso. Então, é essa percepção, né, de que era ilógico exigir a habilitação das empresas antes, que levou a lei a sofrer essa alteração significativa, deixando a licitação, repito, mais parecida com um concurso público do que ela era antes. Tá? O outro ponto de inovação, também mencionado lá atrás, é a ideia de que um agente de contratação substitua a comissão de licitação. Então, a gente antigamente acreditava que a licitação ia ser mais idônea se tivesse pelo menos 3 pessoas participando da escolha. Hoje, a gente entende que é mais lógico centralizar a responsabilidade. Né? É mais rápido, é mais técnico, e se esse cara for corrupto, se esse cara tiver problema, ok, afasta ele, prende ele, processa ele, né, se ele for corrupto na hora da escolha. Mas a complexidade de exigir uma comissão que precisava conversar em conjunto, que atrasava as reuniões, né, ela foi substituída por essa maior simplicidade. Tá? Assim também, né, a legislação ela se preocupa agora mais, isso aparece muito lá no contrato administrativo, com a definição prévia das responsabilidades e parâmetros para o equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja,
existe uma preocupação maior agora na legislação atual de colocar já na licitação quais serão os critérios de revisão e de reajuste dos preços, das tarifas, dos serviços que vão ser praticados ao longo da contratação. Porque o que acontecia antigamente? Muita gente entrava, se aventurava a contratar com a administração e depois não aguentava, porque a administração tem o poder, né, de unilateralmente exigir mais do que ela tinha contratado. Ela tem o poder unilateralmente de, por exemplo, alterar, né, prazos, de exigir maiores quantidades, e isso às vezes não era todo mundo então que aguentava, né, fazer. Então, agora eu já sei antecipadamente quais são os riscos, quais são os reajustes, quais são as possibilidades dentro da licitação, certo? E ainda, né, foi incorporada para processos grandes, né, de mais de 200 milhões de reais, a exigência de um programa de integridade, de compliance, ou seja, né, todo um arcabouço legal, contratual, né, obrigacional, relacionado a normas éticas, de probidade dentro da administração. Como que a gente vai agir se, por exemplo, um diretor for flagrado recebendo propina? Como que eu vou agir se alguém for flagrado, sei lá, usando trabalho escravo para a produção de um produto que vai ser entregue para a administração? O que eu vou fazer se der um problema? Então, para evitar, né, simples anulação de todos os contratos, né, e atrasos, a administração já tem que estar precavida, já tem que prever um programa completo de integridade, de compliance dentro dos contratos, já na fase de licitação. Então, essas são talvez as principais novidades que a gente enxerga na Lei 14.133 em relação ao que se tinha antes. Tá? Bom, em relação aos critérios de julgamento, a gente falou lá no início, né, que o julgamento objetivo é um dos preceitos, um dos princípios específicos das licitações. O que nós precisamos observar na hora de escolher a melhor proposta? Tá? O edital da licitação ele vai fixar efetivamente qual vai ser o critério que vai ser utilizado para fazer essa escolha. Tá? Nós já temos implicitamente, né, introjetado nossa ideia de que menor preço, maior desconto é a modalidade preferencial de escolha, mas nem sempre é assim que vai acontecer. Tá? Às vezes o critério tem que ser pensado de outra forma. Por exemplo, na venda, o maior lance, no leilão. Tá? Maior retorno econômico. O que significa isso? Significa que, às vezes, a administração quer um parceiro para explorar um recurso, para explorar um serviço e, com isso, ter mais lucro. Ou seja, um não vai pagar nada para o outro, mas uma parceria pública e privada, eles querem ver como que eles podem tirar mais dinheiro com aquilo. Por exemplo, desenvolvendo um aeroporto do jeito X ou do jeito Y. O que será que vai dar mais lucro? Será que é melhor eu fazer um aeroporto com vários terminais ou com um terminal grandão só? Como é que vai ser melhor para as lojas? Como é que vai ser melhor para o público? Como é que vai ser melhor para as aeronaves? Como é que eu vou tirar mais dinheiro com isso? Então, às vezes, nem sempre o aeroporto mais barato é o que vai dar mais lucro para a administração. Então, eu posso alterar o critério. Essa é a ideia, né, em falar em maior retorno econômico. Quando eu escolho um critério técnico, o que eu estou pensando? Eu não estou pensando em custo, não estou pensando em dinheiro, mas eu estou pensando no melhor em termos de qualidade. Algumas coisas precisam ter a melhor técnica. Né? Isso, por exemplo, pode ser necessário para comprar equipamentos militares. O que adianta eu comprar um blindado, um caça para a Força Aérea, né, que seja barato, mas que não aguente o tranco de uma guerra, que não aguente o tempo de vida útil que se espera dele. Então, às vezes, né, em questões específicas, o poder público pode não pensar em dinheiro, mas pensar em técnica. Tá? Assim também o conteúdo artístico, né, nos concursos, como eu falei, para projetos arquitetônicos, para lançamento de logomarcas que a administração precisa fazer, ela não tem que pensar apenas em termos objetivos, ela pode pensar em termos de inovação, em termos de representatividade, em termos de projeção da cultura nacional, né, de arte indígena, de arte africana, para mostrar o Brasil no exterior. Então, critérios artísticos podem ser utilizados também como critério de julgamento. E assim também eu posso aliar técnica e preço. Eu posso fazer um julgamento misto, né, das duas coisas. Técnica e preço casados, chegando no resultado, né, que eu espero. Certo? Então, às vezes, né, imagina o governo está querendo contratar uma inteligência artificial para usar para análise de processos administrativos do INSS. Né? O que será que ele tem que fazer? Pegar a inteligência artificial mais barata? Pegar a inteligência artificial mais sofisticada? Nenhuma das duas coisas. Ele tem que aliar. Ele tem que pagar
preço aceitável, razoável, mas ter também uma inteligência artificial boa, né, que seja idônea, que gere resultado satisfatório para a missão que ela tem de julgar processos previdenciários. Então, para isso, eu vou aliar tanto técnica como preço no meu critério, e o edital vai estabelecer que esse vai ser o fator de julgamento a ser utilizado. Tá? Então, na hora de julgar, a lei coloca também, é preciso ponderar, né, que a proposta tem que ser julgada não só pelo que ela promete, mas também pelo desempenho pretérito, ou seja, pelo que ela já demonstrou de resultado em situações análogas anteriores, seja com a própria administração, seja com terceiros. Então, eu não posso simplesmente acreditar na promessa do empresário que está me propondo determinada questão. Eu preciso ter elementos, né, mais objetivos para julgar se aquela proposta é idônea ou não é. Porque uma coisa é eu prometer que eu vou fazer, por exemplo, manutenção de uma rodovia, duplicação de uma rodovia com pedágio de R$ 5. Aí, dá 2 anos, o cara está pedindo aumento do pedágio, está pedindo para o Estado ajudar a fazer a duplicação. Não, eu preciso entender se aquela empresa já fez duplicações, já fez, né, projetos semelhantes no passado e conseguiu desempenhar aquilo que tinha prometido. Então, esses seriam alguns dos pontos que a legislação traz como critérios de desenvolvimento, né, do julgamento para a apreciação da melhor proposta da licitação. Nessa lâmina do PowerPoint, eu tenho aqui agora os requisitos de habilitação, né? Eu falei muitas vezes que é necessário identificar se o proponente, aquele com quem a administração quer contratar, tem ou não tem idoneidade para contratar com a administração. Embora a gente tenha um princípio da impessoalidade, a gente sabe que por conta do dever geral de probidade, a administração ela precisa contratar com quem tem condições de contratar com a administração. Né? E aí, há 4 frentes, há 4 facetas dessa verificação subjetiva. Tá? De um lado, nós temos habilitação jurídica, ou seja, toda empresa que contrata com a administração tem que provar que existe juridicamente, que é uma pessoa jurídica, que é uma empresa, né, que é organizada, que tem capital social, que tem contrato social, que os seus, né, que tem sede no Brasil ou uma representação aqui, que tem patrimônio, que tem sócios, que tem, né, todos os requisitos para eventual responsabilização posterior se ela não cumprir com o objeto do contrato. Então, a habilitação jurídica perpassa essa análise da documentação da empresa do ponto de vista civil, do direito empresarial mesmo. Qualificação técnica. O que vem a ser? Qualificação técnica é a exigência de todos os certificados, de todos os documentos que habilitam aquela empresa a operar aquele tipo de serviço, aquele tipo de produto. Né? Eu não posso contratar, por exemplo, uma empresa de contabilidade para fazer análise de tributos sem que os contadores tenham certificado do Conselho Regional de Contabilidade. Assim como a OAB, né, credencia advogados, tem conselhos de medicina, de enfermagem, de contabilidade, de biblioteconomia, de fisioterapia, que credenciam seus profissionais. Então, sempre que eu contrato prestação de serviços, se esses profissionais forem profissionais liberais, eu tenho que saber se eles têm essa inscrição no conselho. Eu tenho que saber, por exemplo, se uma empresa tem carteira de motorista, caso o contrato seja de transporte. Eu preciso saber se ela tem o certificado de licenciamento ambiental, eu preciso saber se ela tem porte de arma, se é uma empresa de segurança, e assim por diante. Então, eu preciso entender se ela tem todos os requisitos para trabalhar com aquilo que ela quer trabalhar. Do ponto de vista fiscal e trabalhista, eu também preciso entender se ela está em dia com as suas obrigações previdenciárias, tributárias. Eu preciso pegar certidões negativas de débito na Receita, certidão negativa de débito no INSS, certidão negativa, né, da Justiça do Trabalho, para mostrar que ela não está, por exemplo, numa lista negra do trabalho escravo, que ela não está, né, inviabilizada de trabalhar em algum segmento. Então, eu preciso checar, do ponto de vista funcional dela, se ela pode operar. Né? Isso não se confunde com a habilitação jurídica, que é do estritamente empresarial, porque aqui a gente está olhando para a questão previdenciária, tributária e trabalhista, especificamente. E, finalmente, uma quarta faceta, a qualificação econômico-financeira. Né? A empresa tem que demonstrar que ela tem porte, que ela tem tamanho para suportar aquele objeto do contrato. Eu não posso pegar uma empresa de fundo de quintal, um capital social de R$ 10.000, e entregar para ela, por exemplo, né, a gestão de um, sei lá, de um presídio,
né, de uma estrada, de uma frota de ônibus de uma cidade. Essa empresa tem que ter um capital social compatível. Essa empresa tem que, inclusive, oferecer garantias, contratar seguros, dar calções, né, para provar que é séria e que tem condições de cumprir com a missão que a administração espera dela, certo? Então, todos esses 4 pontos são necessariamente averiguados antes de contratar com uma empresa. Eu preciso entender se ela tem essas 4 habilitações. Se houver erros, né, antigamente a legislação ela era muito peremptória, ela eliminava aquele que falhou na fase da habilitação. Hoje, eu tenho a ideia de saneamento de erros formais, posterior regularização. Então, é possível emendar, digamos assim, a documentação da habilitação. É possível salvar, né, um participante, mesmo que ele não tenha apresentado tal certificado, dando um prazo para ele regularizar aquela situação. Então, a administração ela se torna um pouco mais humana nesse sentido, né, ao ponto de permitir que as empresas regularizem aquilo que está errado, saneiem aquilo que não está bem, salvem, né, a sua habilitação, caso ela tenha sido apresentada de forma um pouco equivocada, a ponto de atrapalhar, né, a gestão. Finalmente, estamos encaminhando para o final, né, a lei de licitações nova, a lei 14.133, ela se preocupa muito com essa publicidade, com essa transparência. Por isso, ela vai trazer preceitos ali também, exigindo a divulgação obrigatória não só dos editais dos anexos em diário oficial, mas numa plataforma nacional, né. Quando a lei 8666 foi editada, não havia internet, né, no Brasil. Então, hoje a gente tem internet, a gente sabe que é por ali que se faz a publicidade, então ela prevê a existência de um portal nacional de compras públicas para se divulgar tanto os editais como os contratos já feitos com as empresas, para todo mundo entender o que está sendo feito, quais são as oportunidades de contratação. Então, o portal nacional se tornou algo obrigatório, né, dentro da lei nova, para dar maior publicidade, maior transparência para esses contratos. A audiência, a consulta pública, né, também está prevista agora expressamente naquelas situações em que há uma repercussão social, né, do contrato. Quando tem que fazer uma represa, por exemplo, tem que deslocar agricultores, tem que deslocar indígenas, tem que deslocar fauna, né, desflorestar parte de uma região. Então, isso exige, né, que ouçam a população envolvida, afetada por esse contrato. É também interessante sempre fazer consulta pública quando um contrato é muito longo, para entender se aquilo ali vai ser adequado para as necessidades das pessoas, né? Então, ouvir pessoas não só da administração e das empresas, mas terceiros, a sociedade civil, tendo o direito de participar em contratações relevantes, não sempre, para não também burocratizar demais. E assim também a legislação agora prevê de forma expressa a possibilidade de atribuir sigilo em situações estratégicas. Quando eu não quero que a população saiba de algumas coisas, porque, por exemplo, isso vai causar algum tipo de preocupação social, ou vai causar algum tipo de especulação imobiliária, ou, né, aquilo ali é uma questão de segurança nacional, eu posso atribuir sigilo a esse processo licitatório, ao invés de publicizar ele expressamente, né? Imaginem, por exemplo, vocês que o Brasil descobre que tem, sei lá, uma mina de ouro, um campo de petróleo, e ele não quer que as pessoas se alvorocem e invadam aquilo lá antes da licitação. Então, ele faz a licitação de uma forma mais sigilosa, né, e só autoriza que os participantes acessem aquele material mediante o pagamento de caução e assunção de responsabilidade em caso de vazamento daquela informação. Então, isso hoje em dia também está disciplinado na lei de licitações para salvaguardar interesses maiores do que a publicidade quando eles eventualmente existirem. A exemplo desses casos que eu trouxe agora, certo? Então, meus caros, né, a gente tinha previsto. Bom, faltou uma lâminazinha aqui, encerramento dos recursos, ó. Possibilidades de encerramento, saneamento de irregularidades, sistema recursal. A gente tem toda uma disciplina a respeito dos recursos e do encerramento deles dentro da legislação. Tá? A lei anterior era mais lacônica a respeito disso, né? Agora está ali expressamente prevista a possibilidade de controle interno da administração na seara das licitações, com anulação, né, quando houver uma ilegalidade, com revogação, quando houver um juízo de conveniência e oportunidade, né, com saneamento de irregularidades, como a gente viu ali na habilitação, certo? E, inclusive, com a atribuição do dever de indenizar, né, aquele particular que deu causa a uma extinção antecipada do contrato, certo?
Está também incorporada a ideia do devido processo legal dentro dos recursos contra as licitações. Contraditório, ampla defesa, motivação, recursos. Tudo isso agora, então, vem para modernizar o sistema que já existia a respeito desses recursos, certo? Mas então, agora, para cumprir a minha promessa, né, de que eu não ultrapassaria muito mais do que 1 hora, eu faço o encerramento dessa minha primeira fala sobre licitações, né? Convido vocês aí para, na semana que vem, tirarem as dúvidas que tiverem a respeito desse primeiro ponto, e para a gente trabalhar também com os outros aspectos da lei, principalmente a contratação direta, os casos de dispensa de licitação, os casos de inexigibilidade de licitação, que vão ser, então, abordados no nosso encontro presencial, agora no dia 28 de novembro, próxima sexta-feira. Por hoje era isso, espero que tenham gostado.